Olá, o vídeo de hoje é sobre peça ajuda, a importância de nós pedirmos ajuda quando precisamos. Dando continuidade ao assunto do vídeo anterior, há alguns dias atrás, sobre Gênesis 18 e 19, hoje o assunto é sobre Ló, sobre nós termos ajuda para conseguirmos realizar aquilo que precisamos, para conseguir fazer aquilo que precisamos, na hora que precisamos. Ló estava procrastinando a saída dele da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele foi pego pela mão por 2 anjos para sair mais rápido daquela cidade antes que ela fosse destruída. Então ele estava procrastinando algo que ia salvar a sua vida e salvar a vida da sua família. E ele teve a ajuda dos anjos que o pegaram, ele e sua família pela mão e os tiraram da cidade. Isso significa para mim e para você que quando nós precisamos fazer algo rápido, dentro de um determinado tempo, nós podemos sim contar com a ajuda dos anjos do Senhor. Nós podemos sim contar com a ajuda que o Senhor manda para nós, seja por anjos, sejam por pessoas, seja a ajuda interior do nosso ajudador, o Espírito Santo. Verbalizar o que nós precisamos fazer é algo importante também. Por quê? Porque quando nós verbalizamos aquilo que nós precisamos, nós mesmos podemos identificar ou a solução ou uma estratégia para nos ajudar enquanto a ajuda não chega. Um exemplo disso foi no momento que eu estava passando emocional de mulher e eu estava pedindo para o meu marido, eu não estava legal, e eu estava pedindo para o meu marido me tratar de uma maneira diferente. E eu falei, eu quero que você me trate assim. E ele falou, eu te trato assim. Não, mas eu quero que você me trate assim e assim. Mas eu te tratei assim e assim. Quando eu verbalizei aquilo que eu estava sentindo, eu pude identificar que não fazia sentido. Eu estava com as minhas emoções desgovernadas por causa dos hormônios e eu consegui identificar somente depois que eu verbalizei que aquilo não fazia sentido. Outra coisa que eu falei no momento de oração, que eu falei com Deus, fazia muito sentido. E ele me mostrou como eu podia resolver. Então, verbalizar é algo importante. Por isso, a importância de nós pedirmos ajuda. Nesse caso de Ló, ele não pediu ajuda, mas Deus sabia que ele precisava se apressar. Os anjos do Senhor viram que ele precisava se apressar. E a ajuda chegou. Mas às vezes nós precisamos pedir essa ajuda. Assim como os milagres, verbalizar é tão importante que quando Jesus ia fazer a maior parte dos milagres, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Porque verbalizar é importante para nossa memória, para que nós possamos identificar que nós estamos pedindo ajuda e que aquela pessoa nos ajudou, que foi aquele alguém que nos ajudou. E nós não vamos nos esquecer quando nós verbalizamos. Em Gálatas 6, do 2 ao 5, fala sobre nós suportarmos os nossos fardos, mas também fala de nós compartilharmos as cargas. Fardos é aquilo que nós podemos carregar sozinhos. Carga é algo maior, é algo que nós não conseguimos carregar sozinhos. Então, os nossos fardos, aqui é um exemplo, um fardo das colheitas da época.
Um fardo é algo que nós, por mais pesado que seja, nós conseguimos suportar e carregar sozinhos. Um exemplo da atualidade seria uma mala. Nós conseguimos carregar uma mala sozinhos. Então, um fardo, os nossos fardos, nós temos que carregar cada um o seu. Mas as cargas, nós temos que compartilhar e partilhar. As minhas cargas eu compartilho pedindo ajuda, mas eu também partilho das cargas daqueles que pedem ajuda para mim, ou que eu percebo que precisa de ajuda. Então, em Gálatas 6, do 2 ao 5, vai falar sobre essa diferença entre fardos e cargas. E as cargas, um exemplo das cargas, seriam problemas e dificuldades que nós não conseguimos resolver sozinhos. E isso é o maior motivo do vídeo de hoje, sobre a importância de nós pedirmos ajuda naquilo que nós não conseguimos resolver. Uma coisa é você ter um boleto, ter suas responsabilidades, ter os teus filhos, e isso são fardos, é você, é suas responsabilidades. Outra coisa é você estar passando por um problema que você já pesquisou, você já lutou, você já orou e você não consegue resolver sozinho. Essas são as cargas que nós podemos sim partilhar com outras pessoas. Porém, antes de pedir para alguém te ajudar, peça auxílio ao Espírito Santo. Peça ajuda a Jesus, porque Ele está sempre com você. Peça ajuda ao Espírito Santo se você precisa conversar com uma pessoa física que esteja na sua frente. Peça ajuda ao Espírito Santo para que lhe ajude a identificar quem é a pessoa certa. Porque compartilhar dos nossos problemas com as pessoas erradas podem nos trazer outros problemas. Às vezes, problemas maiores ainda. Por isso a importância de nós sabermos com quem compartilhar esses problemas. Um exemplo é Jesus. Jesus, quando foi para o Getsemane, ele tinha 12 discípulos com ele. Perdão, ele tinha 11 discípulos, porque Judas já tinha se retirado do grupo. Ele tinha 11 discípulos, mas ele só levou 3, os mais próximos. E esses 3 ele pediu ajuda porque ele estava muito aflito, né? Ele estava, as 2 palavras da Bíblia é muito aflito e muito angustiado. Você já se sentiu assim? Muito aflito e muito angustiado? Pois é, se até Jesus já se sentiu assim, por que você não poderia se sentir assim? Por que você acha que não tem o direito de se sentir aflito e angustiado? Não é só porque você não vai enfrentar uma morte de cruz que você não pode se sentir aflito e angustiado. Ele estava aflito e angustiado porque ele sabia o que vinha pela frente. Mas ele também estava carregando uma carga muito grande dos nossos pecados. E também era por isso a sua angústia e a sua aflição. Às vezes, erros que nós cometemos, pecados que nós cometemos, trazem uma carga grande demais para ser suportada. E é por isso que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e entregar esses fardos, essas cargas que não nos pertencem, àquele que já levou as nossas cargas, a carga do pecado, a carga que a gente não poderia suportar sozinhos. Jesus já fez isso por nós. Um outro exemplo foi Pedro, que pediu ajuda quando estava se afogando. Ele pediu ajuda para quem estava próximo. Jesus era quem estava mais próximo. Os discípulos estavam no barco, mas foi para Jesus que Pedro pediu ajuda, porque Jesus estava mais próximo. Esse é o maior exemplo de que nós podemos estar próximos de muitas pessoas de confiança, mas Jesus sempre vai estar mais próximo da gente do que qualquer pessoa. Ele tem que ser o primeiro que nós devemos pedir ajuda.
Um outro exemplo foi Elias. Elias estava tão mal, tão mal. No caso, né, muitos estudiosos dizem que Elias estava com todos os sintomas de depressão, mas a gente sabe que ele estava com uma carga espiritual muito grande, ele estava sob um ataque espiritual muito grande após a grande, o grande feito de matar mais de 400 sacerdotes de Baal. Então ele sofreu um ataque espiritual muito grande depois dessa grande vitória que glorificou em muito o nome do Senhor, o único Deus. E debaixo deste ataque espiritual, que foi de uma proporção muito grande, ele pediu a Deus a morte. E esse ataque nas suas emoções foi tão forte que ele nem pediu ajuda, ele pediu a morte, porque ele achava que a morte era a única saída para ele. Quem nunca pensou assim num momento de grande aflição, que a morte é a única saída? Só quem já passou por um grande problema, por uma grande tristeza, mas muito mais para quem já passou por uma depressão, sabe o quanto a gente deseja a morte nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de aflição. Mas no caso de Elias, Deus deu para ele uma missão. Só que antes de dar uma missão para ele, no caso foram 3 missões, antes dele deixar essa terra, Deus mandou um anjo alimentá-lo, porque ele precisava estar alimentado, ele precisava estar forte para cumprir essas 3 missões antes de deixar a terra. Então, muitas vezes, Deus vai sim atender o nosso pedido de deixar essa terra, porém, nós temos que nos fortalecer antes que chegue esse tempo. Às vezes pode ser um tempo curto, às vezes nem tanto, mas nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos continuar caminhando. Mas para continuar caminhando, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos de ajuda. E muitas vezes a ajuda, ela vem sim de Jesus, mas através de pessoas. Deus continua usando pessoas. Deus continua usando pessoas. Então, se você precisa de ajuda, peça primeiramente a Jesus, que Ele está mais próximo de você. Ele é esse alguém mais próximo que entende tudo o que você está sentindo. O Espírito Santo de Deus pode ser o seu ajudador. Ele pode lhe dar uma direção, ele pode lhe dar o caminho que você precisa caminhar. Ou ele pode simplesmente mandar anjos para lhe fortalecer, para lhe pegar pela mão e lhe ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Ou também, ele pode lhe colocar pessoas em seu caminho para que essas pessoas venham trazer para você uma palavra que venha dele, que vai lhe ajudar. As pessoas têm uma visão mais ampla do que nós. Nós estamos vendo muitas vezes, olhando para o problema, nós estamos olhando somente para o problema. Mas Deus, olhando com um olhar muito mais amplo, Ele está vendo que a gente está com a solução debaixo do nosso nariz e não percebe. Esse é muitas vezes o diferencial de pessoas serem convidadas para uma simples conversa. Uma outra pessoa que não está tão abalada emocionalmente, uma pessoa que não está presa com o olhar fixo no problema, vai enxergar que a solução é muito simples. Então peça ajuda.
Peça ajuda, não deixe que o problema fique insuportável para pedir ajuda. Peça ajuda ao Senhor e Ele vai lhe ajudar.